A graça de Deus é suficiente para cada crente, em todos os momentos e sobre todas as circunstâncias, para apoiar, confortar, suprir, libertar, encorajar, para tornar eu e você mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas parece que nós vivemos uma vida de derrota. Somos derrotados todos os dias. E quem mais derrota a nossa vida são nós mesmos. Porque nós olhamos para nós olhamos quem nós somos, as nossas fraquezas. Não, amados irmãos, olhar para Cristo, fixamente em Cristo, é o remédio para a minha vida e sua vida nessa caminhada. Não tem outro remédio. Na tua luz, eu vejo a luz. Eu vejo as minhas trevas e as minhas deficiências. E Deus vai dizer para mim e para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Segure nela, apoie nela, fixe nela, agarre ela, porque ela te basta. Amados irmãos, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Mas também ele diz: minha alma, por que você está triste? Por que você está desse jeito? Quem aqui não fica desse jeito muitas vezes? Perde a esperança, entristecido, começa a ter medo, parece que tudo está ao contrário. Amados irmãos, na presença de Deus, presta atenção, Ele é totalmente favorável a mim e você. Olha para a cruz, Ele morreu por mim e por você. Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu uma filiação, Ele nos deu um Pai, Ele nos deu uma nova pátria. Ele nos deu uma esperança verdadeira. Nós temos em Cristo Jesus. Como é que vai nossa alma? Amados irmãos, como nós precisamos ser libertos do pecado. Uma das coisas que sempre pegou o povo de Deus, desde o Velho Testamento e no Novo, amados irmãos, chama-se incredulidade. Nós cremos mais na força do mundo, das montanhas caindo, dos furacões, dos terremotos, dos aviões caindo, do que, amados irmãos, sermos livres do pecado, da incredulidade. O que impede a nossa vida de ter esperança chama-se fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem. Aqueles que chegam a Deus, eles devem entender que Deus é verdadeiro e que Ele é batalhador por aqueles que o amam. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos olhando para o lugar errado. Sejamos livres de pecado, sejamos cheios de santidade, sejamos cheios de Cristo, olhando para a glória de Cristo, caminhando em sua luz, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, diz a palavra de Deus. Amados irmãos, não há tempestade que possa fazer eu e você afundar, se nós estamos olhando para Jesus. Você sabe quando nós afundamos? Nós tiramos os olhos de Jesus como perfeitos. Aí nós olhamos os terremotos, os furacões, as tempestades. São reais. Mas, meu amado irmão, ninguém pode tirar de você da presença do Senhor, de ser os seus filhos guardados, amados e chamados por Deus. Ninguém. Você sabe o que desanima eu e você? Nós olhamos para nós mesmos. E nós não há força nenhuma. Olha, preste atenção. Josafá, aqueles 3 povos que vêm contra Josafá, ele chamam, ele teve medo, ele é homem, é humano. Mas o que ele fez com medo? Ele foi a Deus e colocou diante de Deus: olha, Senhor, aqui nós estamos, jejuou, orou, clamou ao Senhor e disse: Senhor, nós não podemos ir contra essa circunstância, porque ela é muito maior que nós. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. E Deus vai dizer: essa luta não é sua, essa luta é minha. Quem deu a vitória para Josafá? Deus mandou o Espírito Santo trazer uma palavra de conforto para aqueles
parece que, amados irmãos, que hoje Deus não opera mais, porque nós estamos tão distantes da fé em Cristo Jesus, amados irmãos. Como é que nós vamos lidar com as circunstâncias? Esperança. Você olha para um Pedro, negou Jesus 3 vezes. Um Pedro que quando Jesus estava lá, Deus não estava lá. Estava fugindo ele e os outros. Mas preste atenção, meus irmãos. Quando Jesus olha para Pedro, com graça e misericórdia, Pedro chora amargamente. A esperança, amados irmãos. Em João 21, Jesus vai até Pedro e diz: Pedro, você me ama mais que todos esses outros? Amados irmãos, não deixe que os seus erros afastem você de Deus. Mas quando você pecar, se agarre a Cristo, se agarre ao seu sangue por Deus. Reconcilie com Deus. Não fuja, porque Deus está dizendo para mim e para você: você me ama mais do que esses outros? Você me ama? Você me ama mais do que o pecado? Mais do que o mundo? Mais do que você mesmo? Mais do que o dinheiro? Mais do que o prazer? Mais que tudo, você me ama? Se fosse eu e você, teríamos rejeitado Deus. Como a gente rejeita irmãos que erram, a gente fica, não, irmão errou. Se Deus fizesse como a gente faz, nós estávamos fulminados. A esperança, meus irmãos. Não importa a circunstância, não importa a sua fraqueza, a esperança. A esperança é em Cristo. Nossa esperança está segura no céu. Ele nos regenerou para uma viva esperança, não uma esperança morta. Ela é viva em Cristo Jesus. Por isso Paulo pode dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Cristo era o objetivo de Paulo. Conhecer a Cristo, nossa maior esperança. Desfrutar de Cristo é nós enchermos de esperança cada vez mais. Sofrer por Cristo nos enche de gozo e esperança, de todas as maneiras possíveis, amados irmãos, seja elas qual for. O amor por Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, e o amor dele por nós é a nossa segurança. Não é tanto o seu amor para Cristo, porque o nosso amor para Cristo é muito pequeno, mas o amor de Deus por mim e por você é imutável, é eterno. Ninguém pode tirar. Olha, do outro modo, amados irmãos, o amor a Cristo regula meus desejos, as minhas escolhas, e regula onde estou colocando a minha confiança, a minha esperança. Toda vez, amados irmãos, que amamos mesmo a Cristo, nós começamos a deixar que as outras coisas sejam a nossa esperança. Porque Ele, o amor de Jesus, é sempre influente e transformador em nossas vidas. Por isso a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente renovada, uma mente não mundanizada, mas a mente de Cristo é a nossa mente. É o que nós deveríamos ansiar, desejar, querer, buscar cada vez mais. A minha única preocupação e sua deve ser, amados irmãos, não olhar para a circunstância toda, elas estão aí, nós não somos cegos. Mas é viver em Cristo, viver para Cristo e viver esperando a vinda de Cristo, ansiando a sua volta.
em alma Jesus e a sua vida. O que nós estamos vivendo, meus irmãos? Tempos difíceis? A Bíblia diz. Tempos angustiosos? A Bíblia diz. Dos últimos tempos haveria muita dificuldade. Dificuldades exteriores e interiores. Mas a maior dificuldade nossa não é exterior, é interior. Eu lembro Lloyd Jones, na época da Segunda Guerra Mundial, era uma igrejinha pequena, os irmãos reunidos assim, e Londres estava sendo bombardeado. Aí os irmãos disseram, vamos sair correndo daqui. Vamos sair correndo daqui, nós vamos morrer. O irmão Lloyd Jones disse, irmãos, não tem para onde correr. Nós estamos em Cristo. E se Deus quer nos salvar, essa igrejinha não vai ser destruída. Irmãos, bombardearam tudo naquele local. Mas os irmãos e a igreja estão lá. É que nós não cremos nesse Deus, que realmente é o Deus da esperança. Ele é a nossa única esperança, meus irmãos. Deus alcança as pessoas imperfeitas, mas pessoas que têm esperança em Deus. Eu vou citar rapidamente alguns deles, para eu e você, nós irmãos, temos. Vocês lembram aqueles dois no caminho de Emmaus? Lucas 24. Eles ouviram falar que Jesus ressuscitou. E os dois conversando. Qual a conversa dele? Olha, está vendo que tremeu? Olha, está vendo que o vulcão? Olha, você está vendo que está... Olha a economia como que está. Olha o que está acontecendo lá. Preste atenção. Perderam a esperança. Aquele que veio para nos salvar, cadê ele? Não ressuscitou. Mas a esperança estava ali, no meio deles, conversando com eles, ouvindo eles. E tem uma hora, meus irmãos, que Deus vai dizer, tolos e tardos do coração. Olha tudo que no Velho Testamento falou de mim. Aí diz a palavra de Deus que Jesus fez que fosse passar. Ele disse, não, fica aqui. Meus irmãos, são palavras na Bíblia que nós esquecemos. Fica aqui, Senhor. Fica aqui. Aqui está dois entristecidos e incrédulos. Mas fica aqui. E Jesus ficou com eles, participou da ceia. E sabe o que disseram? Os olhos foram abertos e o coração aquecido. Meus irmãos, Jesus é a esperança para mim e para você. Quando nós estamos abatidos, desfalecidos e muitas vezes até incrédulos. A esperança, quando a minha força traz consigo a fraqueza, nós vemos Sansão. Não vou entrar no assunto todo, você lê depois em casa, Juízes 14 até 16. Sabemos a história de Sansão. Mas Sansão, amados irmãos, ele tinha uma vida imperfeita, sexualidade imperfeita, humor imperfeito. A ira dele era imperfeita. Era um servo de Deus imperfeito. E aquele homem, nós sabemos o que ele fez. Mas quando ele reconheceu aquilo lá, o que ele fez? Deus disse, o cabelo seu já está crescendo. E ele vai lá e entra no templo, e derruba o templo e mata os filisteus. Amados irmãos, não importa a circunstância. Deus é o Deus da esperança. Deus, Ele é fiel. Ele diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz assim, se você for infiel, mas eu sou fiel. Eu permaneço fiel. O meu amor é imutável por você. Não há nada que se possa fazer que pode separar do amor de Deus, ou que se pode separar da comunhão de Deus.
certo? Do prazer de estar na presença de Deus, de usufruir da sua graça. Então, meus irmãos, a esperança quando a nossa força é fraqueza. Achamos que somos fortes, nós somos fracos. Mas Deus está presente. A esperança quando pertence a uma família infeliz. Jacó. Você é infeliz, mulher? Você é infeliz, marido? Você tem uma família infeliz? Você vê ali Jacó, os pais, Isaac e Rebeca. Havia uma concorrência para amar mais um o outro, proteger o outro, aquela circunstância toda, um tentando enganar um o outro, uma família infeliz. Mas irmãos, você vê a alienação de Jacó, você vê Jacó fugindo de Deus, mas você vê também um Deus buscando Jacó, no vale de Jaboque. É Deus lutando com o seu próprio filho para abençoá-lo. Você vê Jacó voltando para casa, para Belém. A esperança, meus irmãos, a esperança para a sua família. Se nós voltarmos para Deus, o Deus da esperança está aí. Jacó de volta a um processo de cura da vida de Jacó. Deus tratou o pecado familiar. Não é quebra de maldições. Esquece disso. Quando você recebe Jesus como Salvador, não existe uma maldição. Foi tudo quebrado. Esperança, quando nunca sou percebido e nunca confio em mim. A esposa de Manoá. Porque Manoá ficou meio assim. Ela contou que Deus se manifestou para ela. Olha, você vai conceber e tal. E Manoá ficou assim, ele foi atrás de Deus. Vamos ver, fala aí, Senhor. Meus irmãos, nós vemos a surpresa de Deus, a reação de Manoá, o temor de Manoá. Uma esposa sensível lidando com uma surpresa, uma mulher memorável, porque ela conhecia Deus. Ela aceitou a sua condição. Ela ministrou a Manoá. E desse casal sai Sansão. Esperança quando estou zangado com as pessoas e com Deus. Olha Jonas. Deus chama Jonas. Jonas é um profeta. Jonas foge. Quantos estão fugindo de Deus? Mas não estou fugindo, Oswaldo. Não, você não está obedecendo a Deus, está fugindo de Deus. Você não quer os caminhos de Deus para a sua vida, está fugindo de Deus. Você não está ouvindo a voz de Deus, está fugindo de Deus. Você não está obedecendo, está fugindo de Deus. Servos imperfeitos, com razões erradas. Não vou levar lá porque aqueles lá não são judeus, são gentios. E vai salvar gentio? De jeito nenhum. Eu vou fugir. Eu vou descer. E começa a descer até chegar ao grande peixe. Mas irmãos, nós temos muito de Jonas em nós. Quando Deus fala alguma coisa para nós não ouvimos, nós desobedecemos. E nós começamos a afundar. Tem muito. E cada um deles aqui nós temos, irmãos. Nós precisamos ter razão que Deus está trabalhando e que Deus vai fazer a obra para aqueles que reconhecem que estão longe dele, estão no pecado, são imperfeitos, são fracos, mas que confiem em Deus, porque Ele é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é nossa esperança. Ele é a rocha bem segura, meus irmãos, que eu e você podemos descansar. Foge de Deus? Será, meus irmãos? A esperança, quando falsas prioridades me traem. Marta, a prioridade de Marta é errada. Ela de servir o Senhor está errado? Não, mas na hora errada. O Senhor está ali, é para ouvir
Senhor e dirigir o seu serviço diante da voz do Senhor. Prioridade errada. Esperança, quando são falsas prioridades, me traem. Marta tentando manipular Jesus. Ó, Jesus, está vendo? Eu estou trabalhando. Olha aqui, essa vagabunda fica sentada aí. Meus irmãos, nós vemos essa mulher trabalhando por Deus. E Jesus disse para Marta: Marta, Marta, por que está preocupada com muitas coisas? Uma coisa só é necessária. Meus irmãos, a centralidade de Cristo é a única coisa necessária na minha vida e sua. A centralidade de Cristo cura todas as nossas debilidades e imperfeições e nos restaura. Cristo sendo o centro de nós, amados irmãos, ser o centro do nosso coração, da nossa visão, do nosso ouvido, das nossas mãos, do nosso caminhar. Quando você vê Marta em João 11, 24, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. E disse para ela: você crê? Está vendo, amados irmãos? Quando ela caminha um pouco, você vê diante do túmulo, abre o túmulo, está cheirando, está podre já o túmulo. Quem que disse que estava podre? Marta. Marta falou: Senhor, como que ele vai fazer? Já está cheirando mal, faz 4 dias. Marta. Amados irmãos, mas Deus vai trabalhando com Marta. E quando você chega no capítulo 12 de João, Marta está lá, como Maria quebra o vaso de alabastro e joga em cima de Jesus. Todos os discípulos reclamaram, mas Marta não. Por quê? Ela endossou aquilo que Maria fez. Ela estava dizendo como Maria: o Senhor é meu cabeça. Eu sou sua serva. Você está vendo? Com esperança, meus irmãos, nós vivemos um tempo de desesperança. Nós estamos olhando para irmãozinhos que estão longe. Não perca a esperança. Seu filho está longe, seu marido está longe, sua esposa está longe. Não perca a esperança. Firme os seus olhos em Cristo. Meu casamento não vai bem. Não perca a esperança. A esperança, quando eu acho difícil de acreditar. Estou vendo. Jesus entra a primeira vez e diz: paz seja convosco. Por que ele diz paz seja convosco? Seus pecados já foram perdoados. Vocês foram aceitos. Você já tem paz com Deus. Eu morri naquela cruz. Eu reconciliei vocês com Deus. E ainda agora vocês têm paz. É a paz que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como esse mundo, crede em mim. E ele vai, amados irmãos, é uma alegria através de uma porta trancada. E olha o que Jesus faz com Tomé. Jesus novamente visita eles. Aí Tomé está lá. E o que Jesus disse? Paz seja convosco. Tomé, seus pecados foram perdoados. Você foi aceito. Oh, irmãos, não é para você, eu tenho esperança. Ele disse: Tomé, põe as mãos. E quando pôs as mãos, oh Deus, o Senhor é Deus verdadeiro. Está vendo? Esperança que restaura, recupera. Será que nós, amados irmãos, não temos um pouco de Tomé? O que você vê em você não vê Tomé? Esperança quando fiz algo terrível e errado. Sério, amados irmãos, Pedro, já falei isso. Você já negou Jesus? Seja verdadeiro. Claro que já. E eu também.
Oswaldo, mas eu não fui contundente. E eu e você negamos Jesus quando nós não cremos nele. Eu e você negamos Jesus quando nós não falamos dele. Eu e você negamos Jesus quando Jesus não é o centro, o terreno, a esfera, o ambiente da nossa vida. Não é Cristo. Temos muito de tornar, irmãos. Mas Jesus disse para mim e para você: paz seja convosco. Você foi aceito, você foi perdoado. Ah, que maravilha, nosso Senhor. Que maravilha. Que maravilha, amados irmãos. Simão Pedro não tem muito em nós? Então você está perdendo a esperança. Ah, amados irmãos, Jesus vai até Simão Pedro e vai dizer: Pedro, você me ama mais que todos esses anos. Porque a esperança para os fracos, desesperançosos, desvalidos, velhos trôpegos, mal decaídos, pela circunstância, pela falta de visão de Cristo. Mas o nosso Senhor, amados irmãos, nos ama com amor eterno. Onde está a nossa esperança? Voltemos para Romanos 15. Amados irmãos, o túmulo do nosso Senhor está vazio. Aleluia. Glória a Deus. O túmulo está vazio e ele subiu ao céu e um dia vai voltar. E nós devemos estar ansiosos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, amados irmãos, 15, versículo 5. 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Acabamos de ver no Velho Testamento várias coisas, circunstâncias. E pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, meus irmãos. Olha o versículo 13. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, nosso Senhor. Onde está a nossa esperança, meus irmãos? Onde nós depositamos nossa esperança? A palavra de Deus diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é a nossa esperança. Notícias, temos muitas. Mas eis que vos trago uma notícia de grande alegria. Que hoje na cidade de Belém nasceu Jesus Cristo, o Messias, o Senhor. Ah, meus irmãos, Ele está vivo e Ele intercede por mim e por você. Não importa qual seja a circunstância, não perca a esperança em Cristo Jesus. Não perca a esperança na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Não perca a esperança na vida de Jesus. Mas se a sua esperança está em você, você não tem esperança. Olhando firmemente por autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Ele anseia que eu e você fixemos os olhos dele, porque Ele ama as suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele intercede pelas suas ovelhas. Que Deus seja louvado e agradecido. Vamos ficar em pé.
Vamos orar em nome de Jesus.